Sequência 33. A tragédia grega e o mundo moderno. Eugênio acendeu um cigarro, perdido em dúvidas. Não se achava disposto a ouvir conversa fiada. Do que ele precisava naquela noite era de solidão, ou então de uma presença amiga. Tornou a lembrar-se de Olívia. Teria ela voltado para a casa dos Falk? Bom, fez Eunice com ar final. Não vais, não é? Papá me deixa no círculo quando for para o clube. Ergueu-se e, com um brilho malicioso nos olhos, disse para o marido: Olha, no Apolo está passando a fuga de Tarzan. Eugênio ficou vermelho. Baixou os olhos para a xícara de café. Sintra levantou-se também, rindo a sua risada lenta e prolongada, que naquele instante tinha o propósito único de atenuar a mordacidade das palavras da filha. Pois eu vou ao clube, disse ele. A propósito, Eugênio, acrescentou no outro tom, propus você para o country. Já paguei a joia e o primeiro mês. Obrigado. Então você não vai? Não. Bom. Eugênio ficou sozinho na sala de jantar. Sozinho, com aquela singular sensação de insegurança, de abandono, de indecisão, de melancolia. Começou a pensar coisas ridículas de Castanho. Ele chegaria aos 60 anos sem publicar o seu famoso ensaio sobre a tragédia grega, tão pomposamente anunciado desde os tempos de estudante. Imaginou-o à mesa no salão do círculo, metido num manto grego, coroado de louros, muito pálido e intelectual. Viu-o e ouviu-o recitando com voz branda trechos de Sófocles, ao passo que vestia máscaras que eram todas e sempre a reprodução do seu rosto doentio e vago. E já agora, ali, imóvel, olhando para a xícara vazia, Eugênio via-se atravessando o salão pelo meio dos espectadores, avançando resoluto na direção da mesa. Uma cena rápida. Estendeu o braço com força, o punho fechado, golpeou, violento, o rosto de Castanho, que caiu de costas. Tumulto no salão. Eugênio bateu a cinza do cigarro nas bordas do pires. Por que era que aborrecia tanto a Célio Castanho? Perguntou a si próprio, já cheio de remorso e confusão, como se na realidade tivesse cometido aquele ato de truculência. Achou respostas várias e insatisfatórias. Talvez não gostasse de Castanho, porque de certo modo ele estava ligado a uma recordação dolorosa da sua mocidade. Ou então, porque sabia da profunda admiração intelectual de Eunice por ele. Ou ainda, porque, à medida que o tempo passava, mais se fazia visível a silenciosa paixão que Castanho tinha por Eunice. Ele amava-a com a obstinação e a metódica fúria de que são capazes os homens castos. Ergueu-se da mesa e foi até a janela. A noite estava serena, parecia um convite de Olívia. Continuaria ela a morar com os Falk? Na casa vizinha, crianças gritavam e riam. Eugênio pensou nos 5 filhos do operário que a máquina matara. Precisava fazer alguma coisa por aquela família. E, de repente, uma ideia deixou-o muito perturbado. Havia no mundo gente que precisava do seu amparo. Estava ao seu alcance melhorar a vida de alguém. Aquilo
talvez lhe conseguisse apaziguar um pouco a consciência. Lembrou-se do tempo em como médico da assistência atendia os pobres. Olhou para o portão da casa e viu-se a si próprio descendo da ambulância, metido na sua surrada roupa cinzenta, a maleta na mão. Teve saudades de si próprio. Naquele tempo, as suas angústias eram grandes. A preocupação de fazer carreira atormentava-o. Mas ele tinha relativa independência e um certo sentimento de rebeldia. Ao passo que agora, o silêncio da casa deixava-o mais deprimido. Pegou num livro, abriu-o ao acaso. Leu algumas linhas. O livro não lhe disse nada. Nas suas páginas, tornou a ver o operário que a máquina estraçalhara. 5 caras magras e doentias. 5 crianças sem infância. Pegou no guia telefônico. A, B, C, D, E, F. Fabrício, Fagundes, Falcão, Falk, Hans Falk, 5.765. Não telefonaria. Atirou o guia longe. Apanhou o chapéu e saiu. A porta abriu-se e, com o coração a bater-lhe desordenadamente, ele viu-se em presença de Olívia. Eugênio, disse ela com alegria. Ele estendeu a mão que Olívia apertou. Ficaram a olhar-se por um instante, de mãos dadas, ela sorrindo, ele muito sério e perturbado. Eu sabia que tu vinhas. Entra. Tomou-lhe o chapéu, fechou a porta. Ele não conseguia dizer uma única palavra. Como em outros tempos, segurando Eugênio pelo braço, Olívia conduziu-o suavemente até a poltrona, como uma enfermeira que guia e ampara os primeiros passos de um convalescente. Eugênio sentou-se. Contemplou Olívia, que se sentara na sua frente. Os olhos dela ofereciam-lhe a paz. Ele passou o olhar em torno. O quarto estava bem, como havia 3 anos passados, todos os móveis no seu lugar. Quanto tempo! Exclamou ele de repente. Sem saber como lhe haviam escapado essas palavras, Olívia sacudiu a cabeça lentamente. Fez um sinal na direção da janela. Eu não dizia sempre? As estrelas estão aí mesmo. A noite passada sonhei contigo. Tu estavas assim, no meio de uma cerração, fazendo sinais para mim. Fiquei aflito. Acordei impressionado. Pausa. O vento fresco da noite entrava pela janela, batia no rosto de Eugênio, e ele tinha a impressão de que aquela frescura vinha de Olívia. Prosseguiu. Mas devo confessar que vim porque estou precisando de ti. Aconteceram tantas coisas hoje. Não só hoje. Em todos esses 3 anos. Baixou a cabeça. Continuou a falar sem olhar para Olívia. É a volta do filho pródigo, não achas? Olívia levantou-se e disse. Então vou mandar matar um vitelo. Olha, a chaleira deve já estar chiando no fogo. Eu tinha começado a fazer chá para 2, com o pressentimento de que vinhas hoje. Mas como é que sabias? Ela encolheu os ombros. São avisos misteriosos. Eu nem sei explicar. Retirou-se. Eugênio acendeu um cigarro. Estava agora perfeitamente à vontade. Aquela era a sua casa. Ergueu-se e começou a caminhar, devagar,
pela sala, parando de quando em quando na frente de um quadro, de um móvel, de um vaso, de um bibelô. Deteve-se diante de seu retrato, que se achava ao pé de um vaso com flores. Tinha-o tirado no dia da formatura. Estava muito sério, a testa franzida, a boca apertada. Tomou o quadro, examinou-o mais de perto. Quando Olívia voltou, mostrando-lhe o vaso e o retrato, Eugênio disse: "Flores para o defunto." Ela parou com a bandeja no ar. "Não te esqueças de que Cristo ressuscitou Lázaro." Ele repôs o retrato no seu lugar. Isso foi no tempo em que Jesus andava pelo mundo. Olívia serviu o chá. Mas Jesus ainda anda pelo mundo. Será preciso que a gente só acredite no testemunho dos 5 sentidos? Jesus nunca deixou de estar no mundo. O pior cego é o que não quer ver. Ele sacudiu a cabeça com obstinação. Não lhe era possível distinguir a imagem de Jesus no meio daquele matagal cerrado de problemas, ideias confusas, conflitos, interesses cruzados, dúvidas e baixezas. E se Jesus ainda estivesse na terra, de certo, como medida de defesa, se tinha adaptado à miséria do mundo, como um camaleão. Quis dar palavra a essa ideia. Um secreto temor, porém, deteve-o. E depois ele havia recuperado a paz. Sentia-se feliz. Os dois iam tomar o seu chá, como nos velhos tempos. Sentaram-se frente a frente. Eugênio contou-lhe o desastre da tarde. Será que tudo isso não tem um sentido? Uma significação? Uma finalidade? Eu, às vezes, penso. Ela avançou a cabeça, olhou-o bem nos olhos e lhe disse, com uma expressão que ele nunca havia de esquecer: "Graças a Deus, tu sofreste." Eugênio fitou os olhos nela sem compreender e, de repente, como que arrependida da seriedade da sua atitude, Olívia voltou à habitual postura de serena simplicidade. "Pouco ou muito açúcar?" "Assim está bem." Ela passou-lhe a xícara. "Biscoito?" "Obrigado." Serviu-se. "Está bom?" Ele sacudiu a cabeça afirmativamente e perguntou: "Pode-se molhar o biscoito no chá? E lamber os dedos, se quiseres." "Pergunto porque lá em casa não tenho licença de fazer isso. É gente de bom tom, tu compreendes?" Sorriu, mas corou. Fez-se um curto silêncio. "Conta tudo, Eugênio," pediu ela. "Para quê?" "Sei que já adivinhaste." E sacudiu a cabeça devagarinho. "Ela agora?" Ele encolheu os ombros. "É a pergunta que faço todos os dias a mim próprio." Depôs a xícara em cima da mesa, olhou muito sério para Olívia, longamente, e, por fim, perguntou numa súplica: "Olívia, eu não tenho nenhum direito de te fazer perguntas, mas há alguma coisa que eu queria saber. Não imaginas o que isso agora significa para mim." Calou-se. Ela esperava. "Tu te lembras daquela noite, da nossa última noite?" Ela sacudia a cabeça, afirmando. O rosto dele tinha uma expressão de dolorosa ânsia. "Por quê?"
Por que tu me deixasse ir? Por que não me quisesse deter? Quando saí de aqui, foi com a certeza de que voltaria no outro dia e mandaria o resto para o diabo. Por que te foste embora depois? Por quê? Ela apertou as mãos dele nas suas e disse: quando a gente está sozinha numa casa e ouve barulho no andar térreo, fica logo assustada, pensando em ladrões. Se não desce para ver o que é, passa o resto da noite preocupada. Não dorme ou dorme mal. Tem pesadelos. O melhor é descer, verificar que foi apenas o gatinho que virou a cadeira. Depois, voltamos para a cama e dormimos tranquilos. Pausa. Se eu te retivesse naquela noite, tu passarias o resto da vida amargurando e arrependido, julgando que a tua felicidade estaria nesse outro mundo em que hoje vives. Ela sacudiu a cabeça. A explicação era clara, mas ainda não respondia à sua pergunta. Olívia, eu já disse que não tenho direito. Há coisas que não compreendo, que nunca compreendi e que no meu egoísmo nunca procurei saber. Nunca falamos abertamente, evitamos certos assuntos. Eu por comodismo, por covardia, confesso. Tu, não sei por quê, mas há uma coisa que me preocupa. Calou-se, depois de alguma relutância, perguntou: Olívia, tu me amavas? Cego. Ela apertou-lhe a mão com mais força. E Eugênio viu-lhe no rosto uma expressão tão grande de amor que teve um suave desfalecimento. Nunca ninguém olhara para ele daquele modo. O amor de Isabel era diferente. Eunice, uma estranha. Enfim, ali estava uma criatura que se interessava por ele, que o amava de maneira profunda. Só agora tinha consciência de que era alguém, de que possuía uma personalidade. Beijou as mãos de Olívia. Depois, olhou-as bem de perto, examinou-as com muito cuidado, como se quisesse verificar se elas eram mesmo reais, e não mãos de fantasmas ou de uma figura de sonho. Olívia acariciava-lhe os cabelos muito de leve. Eugênio sentia-se feliz, uma felicidade tonta, inesperada, um pouco sufocante, mas naquele paraíso surgiu a imagem de Eunice. Sintra também apareceu, rindo a sua risada lenta e baixa. Isabel chorava. Ele ainda não estava salvo. Ergueu-se de súbito, sentindo arder-lhe o rosto e as orelhas. Foi até a janela. Olívia seguiu e disse-lhe baixinho: olha as estrelas e tem coragem. Eugênio sacudiu a cabeça devagar, segurou a mão de Olívia e, sem tirar os olhos do céu, lhe disse: se tu soubesses o bem que me fazes, eu tinha a impressão de que todo o estímulo havia desaparecido da minha vida. Eu sentia-me como uma coisa, só via em meu redor caras indiferentes, criaturas que não me pareciam humanas. Se pudesse imaginar como isso dói, como única resposta, ela abraçou-o com ternura. Às vezes, continuou ele, descubro dentro de mim forças de bondade, de pureza. São elas que me dão alguma esperança
que me dizem que nem tudo está perdido. Eu sei, nunca deixei de saber, de ter esperança em ti. Ficaram alguns instantes em silêncio, olhando as estrelas. O vento bafejava-lhes o rosto. Ao cabo de alguns instantes, Eugênio perguntou: como deves ter sofrido todo esse tempo em Nova Itália sem um amigo, sozinho? Sozinha? Ela sorriu. Deixaste comigo a melhor das recordações daquela nossa última noite. Eugênio voltou a cabeça para a amiga e encarou-a com um lar interrogador. Aquelas palavras tinham um tom singular. Seriam meramente retóricas ou significariam algo de mais fundo? Sequência 34. Tu te lembras da noite em que eu disse que estávamos numa encruzilhada? Pois tenho todas as razões para crer que esta noite também é uma encruzilhada e o princípio de alguma coisa muito nova e muito grande. Vem. Puxou-o de leve pela manga do casaco e levou-o até o quarto de dormir. Acendeu a luz. O que Eugênio primeiro viu foi a cama de Olívia, esmaltada de verde, com cobertas muito claras. Ao lado dela, achava-se um berço branco. Nele, dormia uma criança. Eugênio aproximou-se. O coração, que adivinhara tudo, já marcava o ritmo daquele choque. Comovido, trêmulo, aéreo, Eugênio reviu-se no bebê adormecido. Os seus traços estavam naquele rosto fresco e sereno. Era como se lhe fosse dado ver-se a si próprio com 2 anos, como num retrato que ainda guardava. Eugênio olhou para Olívia de testa franzida. Tu compreendes? Disse ela. Eu não podia ficar sozinha. Sorriu. E ela já tem esse teu jeito de franzir a testa e o nariz. Chama-se Ana Maria. As lágrimas brotavam nos olhos de Eugênio, que continuava imóvel e tonto, incapaz do menor gesto, da menor palavra. Passam pelo parque. Os bancos estão cheios de namorados. O lago brilha impreciso por entre as árvores. A lua reflete-se tremulamente na água. Eugênio, num relâmpago, lembra-se de uma noite, há tão poucos dias, em que passeou por entre essas mesmas árvores com Olívia e Ana Maria. Era uma nova lua de mel. A revelação da filha dera-lhe uma sensação doce e indescritível, semelhante à que ele sentira nos 13 anos, ao descobrir a primeira paixão. Depois daquele reencontro com Olívia, a sua vida mudara por completo. De repente, ele achava um motivo para ter confiança no mundo e em si próprio. Tinha uma filha, uma criaturinha com o seu sangue, com a sua carne. Uma filha. Era humano. Não estava perdido. Todas as noites ia vê-la e ver Olívia. Era lá que descansava os nervos, que ganhava coragem e estímulo. Eram doces aquelas serões. Ana Maria brincava sentada nos seus joelhos com os brinquedos que lhe trazia. Chamava-lhe pai, enquanto Olívia apenas os contemplava com os seus olhos fundos, que envolviam os dois como uma enorme onda quente, amiga e protetora. Depois, a pequena ia para a cama. Uma noite, relembrando-a, Eugênio odiava-se.
Ao despedir-se de Olívia, o beijo que lhe deu foi mais quente e demorado. As suas mãos viajaram pelo corpo dela, num movimento inequívoco. Mas ela mirou-o bem nos olhos e, serena, sem ressentimento, perguntou-lhe: Eugênio, isso é absolutamente indispensável? Não, não era. Tinha sido um gesto irrefletido. Ele era um porco. Ela tornou a beijar-lhe o rosto. Disse-lhe que ambos agora procuravam algo de mais alto ao mesmo tempo e mais fundo. Não haveria pecado nas relações carnais que pudessem ter. Acontecia que nas circunstâncias em que se encontravam, elas apenas seriam uma pedra de tropeço, um motivo de novos dissabores, um desvio do caminho que se tinham traçado. Onde estava hoje o prazer das outras noites? A dúvida, o remorso misturaram-se a ele, desvirtuando-o. Agora precisavam de pensar em algo de superior, de mais duradouro. Continuarem como simples amantes apenas agravaria a situação moral dele, impedindo ao mesmo tempo que ambos conservassem os olhos limpos para ver a realidade. O desejo enevoava o espírito. Ele sairia envergonhado de si próprio. Voltara noutros dias. Fizera a si próprio promessas de abandonar Isabel. Agora, essa ligação parecia-lhe ainda mais gratuitamente horrível. Em casa, porém, encontrava um ambiente pouco propício ao florescimento dos seus bons propósitos. Ele fazia parte daquele sistema, inexoravelmente. Era difícil reagir. Não achava jeito de livrar-se de Isabel. Um sábado, não foi ao consultório, procurando pretexto para o rompimento. Segunda-feira, Isabel telefonou para a fábrica. Teve de inventar desculpas, de fazer promessas. 15 curtos dias durou o seu convívio com Olívia. Tinha chegado o verão. Eunice quis ir para Santa Margarida. Planeava recepções. Nos weekends receberia amigos, Felipe, Isabel e Dora. O senhor e a senhora secretária de Educação, o Procurador-Geral da República com a família, Sintra, iria também passar os sábados e domingos na chácara. Eugênio não tivera outro remédio senão ir também. A solidão do campo avivara-lhe os remorsos. Mas num desquite, mesmo sem se sentir ainda com coragem para propô-lo, Olívia não lhe fizera a menor insinuação. Dizia apenas que o sentia mais maduro, que o sofrimento começava a dar-lhe personalidade. No mais, mantinha-se reticente. Os seus olhos, humanos, diziam-lhe coisas que ele ainda não podia entender. Estariam agora vivos ou mortos aqueles grandes olhos insondáveis? O alto estava à porta do hospital. Eugênio desce com o coração aos pulos, a garganta seca, um amolecimento trêmulo a quebrar-lhe o corpo todo. Entra no hall, deserto. Em que quarto estará Olívia? Irmã Isolda, no segundo andar, lhe dará a informação. Sobe pelo lento elevador. Os segundos parecem-lhe eternos. Ele agora tem medo de saber. O corredor sombrio do segundo andar, um fantasma branco, irmã Isolda. Boa noite, doutor. Os olhos de Eugênio
fixam-se nela, numa desesperada interrogação. Em voz baixa, como quem conta um doce segredo, ela diz: a doutora Olivia morreu ao escurecer, na santa paz do Senhor. O corpo está sendo velado na capela. É noite. Está aberta a janela do quarto de Olivia e o vento sacode o estor claro que se balança no ar como um lenço que acena. O luar é uma fresca neblina azulada. Silêncio. Sentado com a filha adormecida no colo, Eugênio pensa na morta. Os minutos passam. Pela sua mente já desfilaram todos os fantasmas. Não lhe deixaram na alma nenhum pavor, nenhuma angústia, mas sim uma grande e profunda tristeza. Ele sabe que a vida vai mudar, que ele se acha de novo parado diante de uma encruzilhada. Não pode mais retornar à velha estrada. Voltar à condição antiga seria morrer e ele precisa viver, por amor de Ana Maria, por amor de Olivia, por amor de si mesmo. Que importa o que lhe possa acontecer de mal daqui por diante? Só através do sofrimento e da luta é que ele poderá encontrar-se a si mesmo. Mais tarde, há de vir-lhe uma serena aceitação da vida e, no fim, talvez, ele descubra Deus. Ana Maria dorme tranquila, a sua respiração é doce e regular, e no sono ela sorri. Eugênio contempla a filha. Que misteriosas imagens lhe estarão povoando os sonhos. A vida deve ter um sentido. Agora, Eugênio começa a adivinhar nela contornos mais lógicos, o princípio de um desenho nítido. Ser bom e ser forte na bondade. Fugir à violência e à ambição desmedida. Ter olhos para a profunda beleza das coisas. Ser às vezes como uma criança que está a todo instante redescobrindo o mundo. A vida começa todos os dias, costumava dizer Olivia. Na memória de Eugênio, soa a voz querida. Desenha-se a imagem da que morreu. De repente, ele tem a impressão de que está sendo vigiado por olhos invisíveis. Essa ideia causa-lhe um leve estremecimento. Num gesto involuntário, ele volta a cabeça, procurando. Silêncio. Eugênio aperta mais a filha contra o peito e no seu corpo sente o calor do corpo dela. Aconteça o que acontecer, promete ele a si mesmo, nada conseguirá separá-lo de Ana Maria. Por amor dela, há de achar coragem para vencer todos os obstáculos. Eunice, o sogro, a sociedade. Desde já, ele sabe que o maior obstáculo está dentro de si próprio, no seu corpo, na sua carne, nos seus nervos. Ana Maria move a cabeça, balbucia uma palavra, choraminga, e depois fica de novo tranquila. Eugênio ergue-se com a filha, beija-lhe a testa longamente e depois entrega à dona da casa, que em silêncio a conduz para a cama. Eugênio acende a pequena lâmpada ao pé do sofá. Relê a carta que Olivia lhe escreveu poucas horas antes de morrer. Encontrou ali, em cima daquela mesma mesa, ao voltar do enterro. No envelope
estava escrito simplesmente: para Eugênio. Meu querido, o Dr. Teixeira Torres acha que a intervenção deve ser feita imediatamente e daqui a pouquinho tenho que ir para o hospital. Não sei por que me veio a ideia de que posso morrer na mesa de operações e aqui te estou escrevendo porque não me perdoaria a mim mesma se me fosse embora dessa vida sem te dizer umas quantas coisas que não te diria se estivesse viva. Há pouco sentia dores horríveis, mas agora estou sob a ação da morfina e é por isso que encontro alguma tranquilidade para te escrever. Mas estarei mesmo tranquila? Acho que sim. De certo, é a esperança de que tudo corra bem e que daqui a 15 dias eu esteja de novo no meu quarto com a nossa filha e, meio rindo e meio chorando, venha reler e rasgar essa carta, que então me parecerá muito tola e ao mesmo tempo muito estranha. Quero falar de ti. Lembras-te daquela tarde em que nos encontramos nas escadas da faculdade? Mal nos conhecíamos. Tu me cumprimentaste, atrapalhado. Eu te sorri, um pouco desajeitada, e cada qual continuou o seu caminho. Tu, naturalmente, me esqueceste no instante seguinte, mas eu continuei pensando em ti. E não sei por que, fiquei com a certeza de que havias de ter uma imensa importância na minha vida. São pressentimentos misteriosos que ninguém consegue explicar. Hoje, tens tudo quanto sonhavas: posição social, dinheiro, conforto, mas no fundo te sentes ainda bem, como aquele Eugênio indeciso e infeliz, meio desarvorado e amargo, subindo as escadas do edifício da faculdade, envergonhado da sua roupa surrada. Continua em ti a sensação de inferioridade. Perdoa que te fale assim. O vazio interior, a falta de objetivos maiores. Começas agora a pensar no passado com uma pontinha de saudade, com um pouquinho de remorso. Tens tido crises de consciência, não é mesmo? Pois ainda passarás horas mais amargas e eu chego até a amar o teu sofrimento, porque dele, estou certa, há de nascer o novo Eugênio. Uma noite me disseste que Deus não existe, porque em mais de 20 anos de vida não o pudeste encontrar. Crê que nisso se manifesta a magia de Deus, um ser que existe, mas é invisível para uns, mal e mal perceptível para outros, e de uma nitidez maravilhosa para os que nasceram simples ou para os que adquiriram simplicidade por meio do sofrimento ou da funda compreensão da vida. Dia virá em que, em alguma volta do seu caminho, hás de encontrar Deus. Um amigo meu, que se dizia ateu, nas noites de tormenta desafiava Deus, gritava para as nuvens, provocando raio. Deus é tão poderoso que está presente até nos pensamentos dos que dizem não acreditar na sua existência. Nunca encontrei um ateu sereno. Eles se preocupam tanto com Deus como o melhor dos deístas. O argumento mais fraco que tenho contra o ateísmo é que ele é absolutamente inútil e estéril. Não constrói nada, não leva a coisa nenhuma. Se soubesses como tenho confiança em ti, como tenho a certeza na tua vitória final, deixo-te, Ana Maria, e fico tranquila. Já estou vendo vocês dois juntos e muito amigos na nova vida, caminhando de mão dadas.
Pensa apenas isso. Há nela muito de mim e principalmente muito de ti. Ana Maria parece trazer escrito no rosto o nome do Pai. É uma marca de Deus. Ginoca, compreende bem isso. Vais continuar nela. É como se te fosse dado modelar com o barro de que fosse feito um novo Eugênio. Quando eu estava ainda em Nova Itália, li muitas vezes o teu nome ligado ao do teu sogro, em grandes negócios, sindicatos, monopólios e não sei mais o que. Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles se esquecem de que têm de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor, as relações de criaturas para criatura. De que serve construir arranha-céus, se não há mais almas humanas para morar neles? Quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues na minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio, e leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar nesse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Está claro que não devemos tomar as palavras de Cristo ao pé da letra e ficar de papo para o ar, esperando que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Mas precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.